Bom dia, graça e paz. Bom dia, irmãos. Graça e paz para você. Estamos juntos aqui, eu e meu filho, né? Viemos gravar, ele veio junto e ele quis participar. Perguntou se ele podia ao menos dar um bom dia aí, graça e paz para os irmãos. Agora ele vai sair de cena para a gente dar continuidade ao nosso culto. Obrigado, parceiro, tá junto comigo. Deus abençoe você, viu? Meu amigo saiu de cena e nós queremos orar aqui para dar início a este culto. E eu espero que, apesar de ser um vídeo, que Deus possa falar ao seu coração por meio desta palavra. Sei que não é fácil, né? Mas que você tenha paciência e perseverança para ficar diante da televisão, diante da tela, para assistir, seja do seu celular, seja da televisão, para assistir. E eu tenho certeza que Deus pode sim falar ao seu coração nesta manhã. E se você achar pertinente, compartilhe essa mensagem, este vídeo com amigos, com familiares, com outras pessoas, para que elas também sejam então abençoadas. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai querido, porque o seu amor dura para sempre. Obrigado porque a cada manhã o seu amor, Deus, se renova, a sua fidelidade se renova a cada manhã, Senhor. Obrigado porque em meio a dificuldades nós podemos experimentar ainda assim do seu amor. E o Senhor trabalha em meio a dificuldades, o Senhor trabalha em meio ao sofrimento, o Senhor trabalha em meio à dor. E obrigado, Senhor Deus, porque a sua presença é constante em nossas vidas e essa esperança viva que nós temos em Jesus. Senhor Deus, nos dá a cada dia este renovo, nos dá a cada dia, Senhor Deus, essa energia para levantar da cama, trabalhar, viver a vida, Senhor. Sabemos que muitas vezes falhamos, erramos, mas cremos, Deus, que de glória em glória estamos sendo transformados e de pouco em pouco, Deus, ou a cada dia, cremos que o Senhor pode moldar a sua imagem em nós cada vez mais. Senhor, obrigado pela vida desta igreja, obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que congregam aqui, das pessoas que têm nos visitado, que têm nos conhecido, que, Senhor Deus, que têm assistido aos cultos por meio do nosso canal no YouTube. Senhor, obrigado pela vida de cada uma dessas famílias, abençoa essas famílias, esteja conosco, Pai, que seja um domingo abençoado pelo Senhor, que seja um domingo, Senhor Deus, na sua presença, em nome de Jesus, Pai. E nós entregamos todo este culto nas Tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor para este culto, em nome de Jesus. Amém. Temos um momento de louvor agora e você pode cantar junto ou aproveitar este momento de louvor para fazer deste período um período de oração, usar a própria letra da música para orar, tá bom? Então cante, louve, adore o Senhor como você se sentir à vontade aí na sua casa, ok?
Deus seja louvado, né? Deus seja exaltado, glorificado, aleluias ao nosso grande Deus. Alguns avisos para você. Nosso culto, este será o último culto gravado. E a partir então de quarta-feira agora, os cultos já serão ao vivo e nós vamos estudar se também pode ser presencial. Estamos tendo bastante cautela, férias, muitas pessoas viajando, o contato com outras pessoas, com outras famílias aumentou bastante. Talvez você viajou, você foi para restaurantes, para praia. Então nós entendemos que seria melhor assim, né? Que a gente tenha um pouco de cautela neste momento. Sabemos que a vacina está chegando e oramos para que ela realmente seja eficaz no combate ao coronavírus. Repreendemos em nome de Jesus qualquer tentativa do inimigo, sei lá, de fazer qualquer coisa por meio da política, por meio da vacina, de causar qualquer dano às pessoas. Repreendemos em nome de Jesus, porque sempre existem as preocupações com tudo isso e nós cremos que Deus é soberano sobre tudo e que nada acontece sem a permissão dele. Então qualquer coisa que venha a acontecer conosco é porque o Senhor está no controle e Ele está permitindo, ok? Mas precisamos ter cautela ainda neste momento. Você será avisado quando os cultos voltarem a ser presencial e você vai poder participar com certeza disso. Amados, nós continuamos precisando de cesta básica, as pessoas estão vindo e agora nas férias o nosso estoque ele reduziu bastante, então nós precisamos que você contribua com cesta básica. Também queremos arrecadar alimento porque no final do ano quando nós fizemos aquela arrecadação bem grande, de muitos quilos de alimento, nós queríamos também abençoar a Escola de Missões Zoe da nossa convenção. Não foi possível, porque tudo que entrou nós distribuímos para associações para a vida sem droga e para a Missão Ebenezer, mas eles estão lá, um projeto, tem estudantes lá, tem cristãos, tem jovens envolvidos lá e aprendendo sobre missões e nós queremos abençoá-los também. Então se você quiser trazer alimentos não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, entre outras coisas, para a gente poder doar para missões, para a Escola Zoe. Ore pelo planejamento deste ano. Muito difícil planejar quando a gente não sabe o que vai acontecer e se será possível realizar alguma coisa. Nosso papel acho que é planejar, e Deus tem colocado alguns sonhos no nosso coração, um curso para casais com um especialista na área de casais, um irmão lá da igreja da PIB. E nós queremos fazer isso ainda nesse semestre, no primeiro semestre, mas nós precisamos que as coisas voltem à normalidade. Por isso, ore para que as coisas voltem à normalidade, para que a vacina funcione, para que as pessoas continuem se cuidando, cada um tenha e cumpra o seu papel para que o vírus não se propague ainda mais. Então, vamos fazer a nossa parte e vamos orar. Ore por todo o planejamento, todas as atividades do ano. 13 e 14 de março, nós temos o nosso Dia da Família no Betel. Ainda não sabemos se nós vamos fazer os 2 dias ou se toda a igreja será envolvida apenas no domingo, no dia 14, mas nós pedimos a oração da igreja, tá bom? Eu estou entrando em férias a partir de segunda-feira, mas o pastor Carlos está aí, você pode também buscar o pastor Carlos ou você pode conversar com o pastor Eduardo Alexandre, se ele estiver por aqui, o Denis, o Júnior também, o pastor Júnior, e assim nós conseguimos continuar cuidando da igreja, eu acho isso que é muito bom. Um sai de férias, outro está aí e a gente consegue cuidar e continuar cuidando da igreja. Também, mesmo estando em férias, se você precisar falar comigo, manda um WhatsApp, na medida do possível eu te respondo e se for necessário também ir até você, nós vamos até você, porque não queremos abandonar o rebanho, não queremos abandonar a igreja também, tá bom? Então, ore também para que seja um tempo de refrigério na minha vida, na vida da minha esposa, do meu filho, que a gente possa aproveitar essas férias também e descansar, beleza? Temos alguns irmãos que passam por dificuldades, talvez você sabe e tenha acompanhado os cultos de oração, alguns irmãos enfermos, alguns irmãos doentes, a família da irmã Zigrid, muitos ali contraíram o coronavírus, estão em isolamento. Vamos orar por essas famílias, vamos orar por todos que estão ainda enfrentando o coronavírus e também pelos irmãos e irmãs que estão enfermos. Lembre deles nas suas orações e nós queremos fazer isso agora também neste momento e depois teremos mais um louvor e na sequência a palavra de Deus, ok? Então feche os seus olhos aí e vamos orar. Amado e poderoso Deus, te louvamos e te agradecemos por tudo.
Mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, e nos colocamos, se é que podemos nos colocar na Sua presença, Senhor Deus, porque o Senhor está sempre conosco. É nós que muitas vezes nos afastamos de Ti, mas o Senhor está sempre conosco. E nós queremos pedir, Pai querido, que os irmãos que estão enfermos, doentes, que estão passando por crise, seja na área profissional, seja no seu casamento, seja nos relacionamentos, seja a tempestade, a crise, o deserto que for, Senhor. Que o Senhor esteja também presente na vida desses queridos e que eles possam sentir a Sua mão sobre a vida deles, que eles possam sentir a Sua presença, Senhor Deus. Para quem está enfermo, nós pedimos que eles sejam curados para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós pedimos por essa cura, Senhor. Aqueles que estão passando por crise profissional, Pai querido, abra uma porta de trabalho, Deus. Se existem pecados ou se existe alguma coisa que está adoecendo, Senhor Deus, os relacionamentos, a vida profissional desse irmão, dessa irmã, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa revelar para que eles possam buscar ao Senhor e o Senhor possa curar, e o Senhor possa restaurar e eles possam, Senhor Deus, ter uma vida profissional também bem sucedida. Esteja com cada irmão, esteja com cada família, esteja com cada pessoa. Oramos pelo nosso país, Deus, que essa vacina possa trazer esperança. Senhor Deus, ainda há muita confusão política em nosso país, Senhor Deus. Há pessoas, parece que só têm o objetivo de atacar o próximo e que o Senhor possa, Deus, colocar no coração de todos amor pelo próximo, Senhor Deus, que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que Ele fizesse por nós e que possamos tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. E assim eu tenho certeza, Deus, que nossa nação será uma nação onde haverá mais paz. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa nação, venha abençoar as nações com a cura, Senhor Deus, do coronavírus. Em nome de Jesus, repreendemos também, Deus, toda a tentativa do inimigo de separar, de dividir, de causar dano, Senhor Deus, de destruir, seja a família, sejam as nações, Senhor, seja a nossa fé. Cai por terra em nome de Jesus. E mais uma vez, queremos engrandecer o Teu nome e declarar que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe agora mais uma música e na sequência, então, nós teremos e vamos ouvir a palavra de Deus, ok? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Agradem a Ti.
teus olhos quero ser, ó Senhor. Muito bem, vamos à palavra do Senhor? Vamos lutar, isso mesmo, está preparado para lutar? Vamos lutar. A chamada deste culto, desse culto de celebração, ou a mensagem, o tema que nós demos para a mensagem deste culto é a grande luta. Então eu te convido para lutar. E talvez você esteja pensando, mas Dé, como é que eu vou lutar se eu não conheço o meu oponente? Primeiro eu preciso conhecer o meu adversário, eu preciso conhecer o meu oponente para que eu então decida se eu quero lutar ou não. Infelizmente você não tem essa escolha. Você já está no ringue e você luta ou você apanha. Ou você luta ou você será derrotado. Não há escolha. Todos estamos no ringue e o nosso oponente, talvez venham alguns versículos na sua cabeça, principalmente de Efésios, que fala que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principados e potestades e dominadores do ar. Não é contra este adversário, este não é o nosso oponente neste momento, apesar de que os principados e potestades, o mundo e a carne são inimigos que têm este propósito, de nos conduzir ou nos fazer perder para este oponente. E o oponente que eu estou falando, com o qual nós precisamos lutar e já estamos no ringue para lutar contra este oponente, é o pecado. É interessante como nós estamos ou perdendo esta luta ou como não estamos lutando da maneira correta essa luta contra o pecado. Estamos lutando. Se estamos apanhando, se estamos vencendo, é com cada um de nós. Mas eu acredito que a grande maioria de nós não tem lutado contra este oponente e muitos de nós, talvez despreparados ou mesmo que preparados, talvez não estamos lutando da maneira correta. Por isso nós vemos tantos adultérios, por isso nós vemos pessoas vivendo relações sexuais antes do casamento, por isso nós vemos tantos cristãos e tantas pessoas envolvidas com as drogas, com orgias, com depravações, com imoralidade, com mentiras, com maledicência. E um ponto interessante quando nós falamos de pecado é que nós muitas vezes só pensamos naqueles pecados mais evidentes, como adultério, como pornografia, mas a palavra de Deus ela trata pecado como pecado, ela não dimensiona o seu tamanho. Pecado é pecado e ele destrói independente daquilo que você faça. Seja adultério, seja mentira, eles têm o mesmo poder destrutivo. Ódio, raiva, racismo. Quantos cristãos, muitas vezes, dentro da própria igreja, vivendo dentro da igreja, alegando ter um relacionamento com Cristo, têm frases ou falam de maneira preconceituosa e racista. É impressionante, como se isso não fosse um pecado, como se olhar para uma pessoa e discriminá-la pelo jeito dela se vestir ou pela sua cor, ou por sua classe social, não fosse um pecado. O preconceito, e aí sem falar de muitos pecados de lascívia que muitas vezes nós cometemos sem saber que estamos cometendo tais pecados. Por exemplo, você sabia, minha irmã, que ao ler um livro de romance e idealizar ou fantasiar uma relação com aquele homem ou fantasiar, poxa, por que o meu marido não é desta maneira, tão galanteador, tão charmoso, tão carinhoso, você pode estar cometendo um pecado de lascívia? Sim, nós estamos nesse ringue e nós estamos perdendo talvez essa batalha. Nós estamos apanhando e apanhando feio. Hebreus capítulo 12, versículo 4 vai dizer deste jeito. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 12, no versículo 4. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Eu quero orar com você para que esta palavra, nesta manhã, ela penetre profundamente no seu coração
e que você venha a ser convencido pelo Espírito Santo de que você precisa lutar até o ponto de derramar o próprio sangue. Ok? Senhor Jesus, mais uma vez nos prostramos diante do Senhor. Ministra essa palavra ao nosso coração, Deus. E desde já que o Espírito Santo do Senhor esteja sondando o nosso coração, o nosso ser, o nosso íntimo e revelando a nós pecados ocultos, pecados ainda não confessados, pecados cometidos intencionalmente e pecados cometidos na ignorância, na inocência. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja atuando poderosamente em nós por meio desta palavra e que possamos ser fortalecidos, transformados, convencidos e também, Senhor Deus, possamos seguir na direção que o Senhor está nos propondo. Em nome de Jesus. Amém. Há um contexto aqui, lógico, para esse texto. O autor da carta de Hebreus, ele vem falando sobre os heróis da fé, que servem de inspiração porque a igreja está sendo perseguida, os cristãos estão passando por muitas dificuldades e, consequentemente, estão apostatando da fé. Estão negando a Cristo, que seria talvez o pior de todos os pecados. Você não reconhecer que Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados e que você não tem condições de se salvar e que você precisa de Cristo e que o sacrifício dele é definitivo e que não há necessidade de mais nenhum sacrifício, não há necessidade de pagar promessas para que você seja salvo. Então, nesse sentido, o autor ele vai trazer isso para nós. E a maior ameaça que a igreja sofre, que os cristãos sofrem, que pode destruir a sua fé, é o pecado, é aquilo que vem de fora, é aquilo que vem externamente. São os inimigos da fé, os inimigos da igreja. E nós temos 3 inimigos, como eu já citei: a carne, o mundo e o diabo. E quando nós falamos da carne, nós não estamos falando de pele e osso, nós estamos falando dos desejos do nosso coração. Então, você pode dizer, será? Mas o pecado não é um oponente, eu já venci essa batalha. Será mesmo que você venceu? Talvez você esteja pensando, não, hoje eu não estou em pecado. Talvez hoje você não esteja em pecado. Talvez hoje você ainda não cometeu nenhum pecado, mas talvez você ainda vai cometer. Talvez você não está em pecado, mas você peca diariamente de alguma maneira. Abra sua Bíblia, se você pensa dessa maneira, Romanos capítulo 3, 23, se você quiser conferir. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você diz, mas isso é para quem não tem Jesus. Sim, Jesus, quando nós recebemos o Jesus, ele nos liberta do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, nós vivemos debaixo da graça de Cristo. Mas ao mesmo tempo, o pecado continua à nossa volta, ele continua a nos influenciar, ele continua influenciando as famílias, ele continua influenciando os poderes, ele continua influenciando a política. O pecado está aí. E ele continua influenciando a todos. E se alguém disser também que o pecado que aquilo que os prazeres deste mundo, que não são coisas boas, que muitas vezes não trazem prazer para nós, está mentindo. Há muita coisa nesse mundo que a palavra de Deus condena e que nós gostamos. Por exemplo, o pecado da gula, você comete por quê? Porque você está comendo algo tão gostoso, tão saboroso, que você não consegue parar de comer. E muitas vezes você vai engordando, vai ganhando peso, por quê? Porque você não consegue deixar de comer algo gostoso, mas que tem feito mal a você, tem prejudicado a sua saúde. Isso é só um pequeno exemplo, talvez para você não faça sentido, para mim faz. Abra sua Bíblia também em 1 João, capítulo 1, o versículo 8, onde nós lemos, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, meu querido irmão, quer você queira ou não, e mesmo que nós tenhamos aceitado a Jesus, nós ainda cometemos pecado. Nós ainda erramos e ainda desagradamos a Deus e não estamos vivendo uma vida perfeita. E talvez você vai dizer, não, mas isso não importa porque é graça. E a palavra diz, provei de tudo e retei o que é bom, mas ela também diz, mas nem tudo me convém. E há toda uma doutrina na palavra de Deus, na palavra do Senhor, de agradar a Deus. O próprio Senhor Jesus disse, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra de Deus vai dizer, sejam santos porque eu sou santo. Então nós precisamos lutar. Tiago, capítulo 4, o versículo 17, olha lá o que diz lá também. Tiago, capítulo 4,
o versículo 17. Este eu vou ler porque eu não lembro direito o que está escrito. Anotei aqui, mas não lembro. Pense nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, só o fato de você saber que você deve ajudar o próximo e você não ajuda, você está cometendo pecado. Se eu não me engano, em João está escrito que quem sabe que seu irmão está passando por necessidade e não o ajuda, não o ama. Então, só alguns versículos para você ver que é bem possível que mesmo aceitando a Jesus, mesmo vivendo uma vida com Cristo, ainda assim nós temos cometido um pecado atrás do outro. Talvez alguns por inocência, por ignorância, mas alguns nós cometemos deliberadamente, mesmo sabendo que aquilo não agrada a Deus. Muitas pessoas sabem que o racismo, por exemplo, é um pecado. Porque você está tratando o outro não com amor, mas mesmo assim tem frases e falam de maneira racista. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que muitas coisas são pecado e mesmo assim temos cometido. O pecado ele começa no nosso coração. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, o Senhor ele vai declarar, ele vai dizer que o coração do homem tende somente para o mal. Me lembro de um jovem que uma vez falou assim para mim: pastor, se eu jogar um jogo de médico, eu vou me tornar um médico? Eu falei, não, provavelmente não. Você vai ter que estudar e fazer uma faculdade para isso. Mas, então por que se eu jogar um jogo de violência, ou um jogo que vocês dizem que não agrada a Deus, eu vou me tornar um bandido? A resposta na hora que me veio ao coração foi porque o nosso coração tende para o mal. Se o nosso coração tende para o mal, quanto mais você alimenta o seu coração com o mal, maior a chance de você seguir no caminho do mal e de fazer aquilo que é errado e desagradar a Deus e de cometer vários pecados. Não à toa esse jovem, infelizmente, caiu. Infelizmente, ele tomou uma direção contrária àquilo que a palavra de Deus gostaria que ele estivesse vivendo. Mas é um bom exemplo para nós. Talvez você pense, não faz mal praticar isso, não faz mal viver dessa maneira, não faz mal assistir isso, não faz mal ouvir isso, quando de repente você está alimentando um coração que já tende para o mal e talvez aí você diz, poxa, por que eu não consigo vencer tal coisa? Porque você mesmo alimenta o seu coração com o mal. E Tiago vai dizer no capítulo 1, se você quiser acompanhar, Tiago no capítulo 1, os versículos 14 e 15, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. É impressionante como nós não estamos atentos ou não estamos nos atentando para a luta contra o pecado. Muitas vezes até sabemos, poxa vida, eu não posso fazer isso, mas nós não lutamos de verdade contra isso. O nosso coração, assim como o coração de Israel, é um coração obstinado. Mesmo depois de todos os milagres que Deus fez para libertá-los do Egito, Israel continua a pecar. E eles cometem 5 pecados básicos que os impedem de entrar na terra prometida. São 5 pecados presentes na vida do Israel e que estão presentes na vida nossa ainda hoje. Cobiça, imoralidade, por Deus à prova, idolatria e murmuração. Talvez murmuração seja um dos pecados que o povo de Deus mais comete, porque parece que nós nunca estamos satisfeitos, estamos sempre reclamando, estamos sempre murmurando. O nosso coração continua obstinado e por isso nós não conseguimos desenvolver todo o nosso potencial como homens e mulheres, por isso a igreja do Senhor não consegue ter o alcance e realizar aquilo que Deus muitas vezes gostaria que ela realizasse na proporção que Deus quer que ela realize. Muitas vezes nós pecamos enquanto estamos cultuando a Deus, adorando a Deus. Sim, quantas vezes durante o louvor você está murmurando a respeito da música que está sendo cantada? Quantas vezes durante a pregação você está pecando, julgando o pastor ou a pessoa que está trazendo a palavra? Quantas vezes durante o culto você está pecando, julgando o seu irmão por causa da maneira que ele está vestido? Ou está julgando o seu irmão pela maneira como ele adora? E assim nós vamos pecando e pecando mesmo em meio à adoração.
E como eu disse, o pecado ele é atraente. E nós gostamos muito de andar próximo do precipício. Eu já contei essa história e vou contar de novo. Um rei estava buscando um novo cocheiro para guiar a sua carruagem. Sobrou 3 cocheiros e o último teste era uma pergunta do rei. Quantos metros você andaria do precipício? O primeiro disse, eu andaria a 1 metro, por exemplo. O segundo respondeu, não, eu andaria no máximo a 50 centímetros do precipício. Enquanto o outro disse, o terceiro respondeu, eu passaria longe do precipício. O mais longe possível. Se for possível, nem passar pelo precipício, eu gostaria de nem passar por um precipício. Mas parece que nós gostamos da beirada, né? Nós gostamos do risco de cair. Eu recomendo uma mensagem para você do Dave Leonardo, ele está pregando uma série de mensagens sobre simplicidade e ele vai falar, usando o texto de Gênesis, da queda de Adão, e ele vai dizer isso. Muitas pessoas querem viver no limite. É como se você morasse num prédio, num apartamento que tem uma sacada, mas você não quer ficar dentro do apartamento, você quer viver na sacada, correndo sempre o risco de cair. E David Leonardo ele disse uma frase muito interessante nesta mensagem. Nós queremos viver sempre no limite da vontade de Deus, ao invés de viver no centro da vontade de Deus. E essa é a verdade. Nós estamos o tempo inteiro querendo saber se posso ou não posso, se posso ou não posso, quando é relacionamento. E quando existe relacionamento, não tem essa de posso ou não posso. Eu sei aquilo que agrada, eu não preciso viver no limite. O pós-modernismo, amados irmãos, ele visa tirar do mundo toda referência à palavra de Deus. Satanás, ele sabe que a única referência dos valores humanos, espirituais e morais estão na Bíblia. E por isso nós vemos tanta distorção da palavra de Deus, de tal forma que pecado não é mais pecado. Pecado é visto como, no máximo, um problema. Mas se eu tenho um problema, eu sou visto como vítima. Se aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço não é um pecado, não é visto como pecado, eu sou visto como vítima. As pessoas vão passar a mão na minha cabeça, coitadinho do Dé, ele tem um problema. No livro do Homem ao Máximo, o autor ele cita o caso de um pastor que confronta o líder do ministério de louvor que estava vivendo em pecado. E então, ele diz, olha, você precisa confessar o pecado, você precisa passar por um processo de disciplina, ao que o líder então abre a situação para o ministério de louvor, o grupo dele, mas abre de uma forma não como um pecado, mas que ele tem uma dificuldade, que ele tem um problema. E muitos do ministério abraçam então esse líder e vão contra o pastor que quer que ele confesse o pecado, que quer que ele passe por um processo de disciplina. E aquilo acaba indo para toda a igreja e graças a Deus a igreja fica do lado do pastor e aquele líder, não aceitando então passar pelo processo, acaba saindo da igreja em pecado e leva consigo outros irmãos do ministério de louvor. Mas nós entendemos que a palavra de Deus é a revelação dele, do Senhor para as nossas vidas, então nós devemos tratar o pecado não como o mundo trata, não como muitas pessoas olham para o pecado, mas como pecado. Porque a Bíblia, aquilo que as pessoas chamam de problema, a Bíblia chama de pecado. Pecar é errar o alvo, é desviar dos propósitos de Deus. Deus tem propósitos para as nossas vidas. Nós fomos criados para a glória dele, criados para a glória do Senhor. E quando nós pecamos, nós desviamos ou nos desviamos deste propósito, de outros propósitos que Deus tem para a nossa vida. Pecado é se rebelar contra Deus. Quando Adão e Eva pecam, a serpente disse para eles, Deus sabe que do dia que vocês comerem do fruto, vocês se tornarão como Ele. Pecar é querer ser Deus, é querer ocupar o lugar de Deus. E assim nós temos outras definições do que é pecar. E nós temos muitas vezes não apenas não lutado, mas ainda mais deixado o pecado nos dominar. E nós não gostamos da disciplina, não é verdade? O Senhor, Ele disciplina, se você ler a continuação do texto de Hebreus, capítulo 12, vai dizer que o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Mas nós não gostamos
Nós gostamos do pecado, nós gostamos de desfrutar os prazeres desta vida, mas quando passamos pela consequência do pecado e começamos a sofrer, e o Senhor permite que o mal venha sobre nós, ou que a dor e o sofrimento venham sobre nós, nós não gostamos. O povo de Israel não gostava de ser subjugado por um povo inimigo, mas toda vez eles se rebelavam contra Deus. Eles esqueciam dos mandamentos do Senhor, e Deus então permitia que uma nação inimiga os subjugasse. E somente quando então eles se arrependiam, Deus trazia o livramento. Devemos nos alegrar, amados irmãos, pelo fato do Senhor não nos abandonar e do Senhor nos disciplinar. David Leonardo ele vai dizer na sua mensagem que apesar do pecado de Adão, Deus não deixou de visitar Adão. Deus não deixou, e se você ler o texto, diz que Adão estava escondido e escutou os passos do Senhor andando pelo jardim. Deus não deixa de nos visitar mesmo quando nós pecamos. Deus não deixa de estar conosco quando nós pecamos. Se estamos passando por lutas e dificuldades por causa do pecado, não significa que Deus não está conosco, mas que Ele está nos disciplinando, está permitindo que isso aconteça. Deus não se afasta de nós, nós nos afastamos do Senhor, e nós que colocamos uma barreira entre nós e Deus. E Deus ainda faz mais, Ele não só não se afasta de nós, mesmo quando nós pecamos, quando também Ele ainda entrega o seu Filho para morrer por nós e pagar esta luta, e pagar a dívida que era nossa. Mas Ele também nos propõe uma corrida. Hebreus capítulo 12, o início. Se você quiser e puder acompanhar novamente a leitura comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há uma nuvem de testemunhas a qual estamos sendo rodeados, e ele está falando dos heróis da fé que venceram esta batalha e hoje estão com o Senhor. E agora é nossa vez de correr, é nossa vez de trilhar esta caminhada, esta jornada, que não é uma simples corrida, é mais parecida com uma maratona. E o mínimo que nós podemos fazer diante de tudo aquilo que Deus fez e faz por nós é ir na direção que Ele está propondo, é começar a correr, é começar a lutar e não ceder às tentações e não compactuar com o pecado, mas sim honrar a Deus com nossos corpos, com nossas vidas. Amados, infelizmente, muitas vezes nós somos mais parecidos com a igreja de Sardes descrita em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Lá diz que a igreja tinha fama de estar viva, mas estava morta. Nós somos muitas vezes assim, nós temos fama de estar vivo, mas estamos mortos. Mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivemos de aparência, a aparência de quem tem vida, de quem tem o Espírito Santo, de quem tem relacionamento com Deus, quando muitas vezes não temos nada disso. Quantos cristãos estão vivendo de aparência? Quantos casamentos de cristãos são vividos por aparência? As pessoas olham para o nosso casamento e falam: nossa, olha que casamento feliz, olha que casamento bonito, quando na verdade o nosso casamento está morrendo porque não há vida de Deus, não há paz de Cristo, o homem não exerce o sacerdócio, a mulher não é uma mulher sábia que edifica o seu lar. Não temos lutado como deveríamos contra o pecado, amados irmãos, e estamos perdendo essa batalha nas nossas casas, nos nossos lares, estamos perdendo essa batalha dentro da igreja. O interessante é que o único que não precisava entrar neste ringue e lutar, entrou e lutou. É Jesus. Jesus não precisava. E mesmo quando Ele veio, Ele não pecou. A palavra de Deus diz que Ele foi tentado de todas as formas, mas não pecou. Ele não precisava, mas Ele entrou.
E ele entrou de uma maneira diferente. Jesus não entrou para golpear, vamos dizer assim, o adversário. A maneira como ele venceu foi diferente. Jesus foi como uma ovelha diante do tosqueador. Jesus sofreu em nosso lugar, levou todos os golpes, os jabs, os socos, os ganchos, calado, porque ele precisava apanhar em nosso lugar. Ele precisava morrer em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter os nossos braços e os nossos corpos libertos, para que a gente não estivesse mais preso ao pecado, escravizado pelo pecado. Então eu e você, nós podemos lutar diferente. Jesus precisou levar todos os golpes, nós não precisamos mais levar os golpes, nós podemos levantar a guarda, e nós podemos lutar, e nós podemos nos defender, e podemos atacar e vencer o pecado. Portanto, precisamos seguir a recomendação de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Ele diz, Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Talvez você fique aqui nessa luta e talvez muitas pessoas falem para você, não, mas nós vivemos da graça, e talvez eu já até repeti, já falei isso, mas e nós podemos provar de tudo e reter o que é bom, mas a palavra de Deus diz, amado, não, nem tudo me convém, e nós não podemos deixar o pecado dominar a nossa vida novamente, nós não podemos permitir sermos escravizados novamente pelo pecado, porque nós já fomos libertos dele, e Paulo vai dizer na continuação, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não nos dominará. Não basta ter a aparência de que está vivo, é preciso realmente estar vivo, é preciso realmente haver vida dentro de nós e não morte causada pelo pecado. Então devemos abandonar o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sei, não é fácil. Deus sabe disso. E Paulo também sabia, não à toa que ele escreveu, porque o bem que quero fazer, este não faço, mas o mal que não quero, este continuo fazendo. Eu sei porque eu luto todo dia para fazer o bem, para honrar a Deus, para glorificar a Deus com minha vida, mas vez ou outra eu falho neste propósito. Mas nós precisamos nos esforçar mais. Esse texto, esta palavra, ela veio para mim quando eu estava lutando no final do ano contra uma enfermidade. Talvez você reparou que eu emagreci, foram 10 quilos, amados irmãos. É lógico que eu estou feliz porque perdi 10 quilos, mas eu preferi estar com os 10 quilos e poder comer sem medo do que passar pelo que eu passei. Não havia conforto, não havia posição que aliviasse a dor, o desconforto. Preparar a mensagem de Natal foi muito difícil, porque não havia posição, eu não conseguia ficar sequer sentado, de tanta dor. Mas eu me esforcei, eu lutei, eu fui em médicos, eu tomei remédios e mais remédios e a coisa não resolvia. Então eu clamei a Deus por sabedoria e discernimento, Deus, o que eu preciso fazer? E eu comecei a lutar contra aquela enfermidade. Eu cheguei a ficar 8 dias sem comer, tomando só água e Gatorade. Não foram 8 dias seguidos, foram 4 dias, um período, depois mais 4 dias, mas eu consegui vencer e hoje eu estou melhor. Eu preciso continuar me cuidando, mas estou melhor. E eu louvo a Deus porque
Ele me deu sabedoria, Ele me deu a força, mas eu decidi lutar contra aquela enfermidade. E o Senhor, quando me deu esta palavra, Ele falou: por que vocês não lutam assim contra o pecado? Quando vocês têm um problema, vocês lutam. Quando vocês querem conquistar algo, vocês lutam. Mas para vencer o pecado que destrói a vida de vocês, para vencer o pecado que destrói o casamento de vocês, para vencer o pecado que destrói a família de vocês, para vencer o pecado que destrói a fé de vocês, vocês não lutam desta maneira. E Ele vai dizer que nós precisamos lutar a ponto de derramar o próprio sangue. Não temos opção, meu querido irmão. Você não tem opção. Se você ainda não aceitou Jesus, você ainda é escravo do pecado e você precisa entregar a sua vida a Jesus e você precisa descansar na obra dele na cruz para que você seja liberto do pecado e possa então lutar contra ele para que ele não te domine mais. Mas ninguém tem escolha, porque todos nós estamos nesse ringue e ou nós estamos vencendo essa batalha ou nós estamos apanhando e apanhando feio. Você escolhe se você quer lutar ou se você quer simplesmente levar os golpes deste seu oponente. Mas Deus te propõe uma corrida em Hebreus capítulo 12. Livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tira os olhos, amados, do pecado, tira os olhos daquela mulher que te tenta, daquele homem que te tenta, tira os olhos da tentação, tira os olhos do computador, tira os olhos da pornografia, volte os seus olhos para o Senhor, volte os seus olhos para a mulher, para a esposa, para o amor da sua mocidade, volte os seus olhos para a sua esposa, volte os seus olhos para o seu marido, volte os seus olhos para o seu filho, volte os seus olhos para aquilo que o Senhor quer realizar na sua vida, para os propósitos de Deus para a sua vida. Se afaste das más companhias, tire os seus olhos da bebida, das drogas, guarde a sua língua do mal, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, corra, lute, mantenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E podemos começar fazendo como salmista: Senhor, sonda o nosso coração e vê se em mim algo te ofende, conduza-nos pelo caminho reto. Trate o pecado como pecado e lide com ele da maneira correta. Pecado só sai pela boca. Confesse os seus pecados, se prostre em humilhação. Não é momento de ficar, quando nós pecamos, postando fotinho na rede social. É momento de colocar pano de saco, de jogar cinza sobre a cabeça, de nos prostrarmos em humilhação ao Senhor e confessar o nosso pecado e pedir para que Ele nos cure mais uma vez. A imagem, talvez, que pode nos dar uma ideia de como nós precisamos lutar é do Rocky. No filme do Rocky, aquele homem entra no ringue, mesmo diante às vezes de um adversário, de um oponente muito mais preparado e difícil, ele luta, e às vezes mesmo desfigurado, sangrando, ele vence. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de nós, que a gente venha a lutar, e nos dedicar da mesma maneira como nós fazemos a outras coisas, lutar e nos dedicar para vencer o pecado em nossas vidas. Porque Ele já venceu. O pecado, o inimigo, ele não tem mais poder. O diabo, ele sabe que ele foi derrotado. Mas ele quer levar com ele o máximo de almas que ele puder levar para o inferno junto com ele. Há uma doutrina sobre agradar a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu espero que eu e você possamos, assim como os heróis da fé, possamos vencer também essa corrida, terminar essa corrida e assim como Paulo poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que o Senhor nos ajude. Eu quero orar por você e por mim neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez para nos libertar do pecado. Obrigado, Jesus, porque você entrou num ringue e lutou a maior luta por nós. Levou todos os golpes, todos os socos, todos os jabs, você venceu. O inimigo achou que você foi derrotado, mas você venceu. E Senhor, o Senhor com isso nos libertou da escravidão do pecado. E agora nós podemos lutar,
porque estamos com as mãos soltas, os braços soltos, o corpo solto, nós podemos lutar, nós podemos resistir, nós podemos nos defender. E Pai querido, nos capacita isso. Enche-nos com Teu Espírito, que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, cada pecado. Que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração e revelar os pecados ocultos, os pecados intencionais, os pecados cometidos na ignorância, Senhor. Pai querido, o mundo, ele vem tratando as coisas de uma maneira muito diferente, os valores estão se perdendo e antes aquilo que era pecado já não é mais, é visto como um problema. Senhor, que possamos tratar o pecado como a Tua palavra chama e ela chama de pecado. E pecado só sai pela boca. E que possamos nos humilhar em contrição. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa principalmente porque nós não honramos o Seu sacrifício, lutando como deveríamos ter lutado. O Senhor nos dá um privilégio de participar dos Seus sofrimentos e o Senhor permite muitas vezes que a gente sofra para nos moldar e nos aprimorar. Mas muitas vezes, Senhor Deus, o sofrimento ele vem por causa do pecado, porque nos desviamos dos propósitos do Senhor. Pai querido, nos ajuda, nos reconduz, lava-nos novamente no Teu sangue, Senhor. Pai, onde houver agora um coração contrito, quebrantado diante do Senhor, reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo, Senhor Deus, as suas falhas e defeitos, reconhecendo, Senhor, que tem pecado contra Ti. Pai, que aquilo que a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Que Deus, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está entregando a vida ao Senhor Jesus agora, possa sentir isso, Senhor Deus, o seu interior, o seu coração, sua alma sendo lavada, Senhor, pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos capacita, nos reveste, Senhor Deus, deste novo homem, nos reveste com a sua armadura, para que possamos, Senhor Deus, lutar, e lutar, Deus, a ponto de derramar o próprio sangue, que tenhamos a mesma disposição que temos para conquistar algo, para vencer uma enfermidade, para vencer um obstáculo, que tenhamos a mesma disposição para lutar contra o pecado e vencê-lo, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado por um povo que vive e busca viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana para você. Não se esqueça de correr essa corrida, de lutar a ponto de derramar o próprio sangue, para que você também possa um dia dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Deus abençoe você e sua família, que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.